Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem. Então, qual igreja é essa? Veja só as igrejas que temos. Temos 900 e tantas organizações diferentes de igrejas. Agora, como uma ensina desta maneira e uma daquela maneira. Que confusão! Então, cada uma simplesmente faz o que quer, prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem de ter algum padrão, e esse é a sua palavra. Falando, não empurrando para os católicos agora, porque os protestantes estão igualmente ruins. Mas falando com um sacerdote, ele disse: Senhor Brana, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Senhor, Deus está em sua palavra. E ele é a palavra. Sim, Senhor. Ele disse, bem, ele está em... A igreja é infalível. Eu disse, ele não diz isso, mas disse que a palavra é infalível. Ele disse, bem, nós ensinávamos esse batismo dessa maneira e assim por diante. Eu disse, quando? Disse, lá nos dias primitivos. Eu disse, o senhor admite ser aquela a igreja católica? Ele disse, sim. Eu disse, então, eu sou católico a antiga. Creio da maneira antiga. Vocês hoje a confundiram toda e praticamente não ensinam nada da Escritura. Intercessão com mulheres e pessoas mortas e todas essas outras coisas. E que coisa, não comer carne. E não sei mais o que, veja. Eu disse, encontre isso na Escritura para mim. Ele disse, não tem de estar aí. Contanto que a igreja diga que sim, é só isso. Não faz diferença o que diga, é a igreja. Eu disse, a Bíblia disse que qualquer que acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Portanto, é a palavra. Eu creio na palavra. Agora, e então, se Amós diz e outras escrituras que se encaixam, E lembre-se, nisso, nós só estamos tocando nos pontos principais. Se quando entro lá naquela sala e aquela unção chega, se eu pudesse anotar tudo que se passa, eu ficaria aqui por 3 meses falando de um dos selos. Por isso, só pego certos pontos e comento, só o que parecer não chocar as pessoas. Entretanto, não o bastante para feri-las, mas de modo que, crendo, iria amadurecer a coisa. Você sabe o que quero dizer. Agora, observe isso agora. Se Deus não faz coisa alguma, disse Amós, até primeiro revelá-la aos seus servos, os profetas, e então vemos o que ele está fazendo, deve ser que ele está para fazer alguma coisa. O que ele está revelando agora. Deus está para se mover em cena, em juízo, eu creio. Ele está para fazer alguma coisa. E uma coisa, novamente, isso testifica sem dúvida que estamos nos últimos dias. Estamos no final da era, a era da igreja de Laodiceia agora, porque estas coisas haviam de ser reveladas somente no último dia. Agora, somente pense nisso agora. Vamos somente tentar assimilar o que cremos que o Espírito Santo gostaria que soubéssemos. Agora, lembre-se, nada a ser revelado. Deus não fará coisa alguma, de modo algum, até primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E antes que faça qualquer coisa, ele a revela. E quando a revela, você pode se lembrar disso. Algo está a caminho. Veja, está sendo revelado. E essas coisas sobre as quais estamos falando haviam de ser reveladas no último dia, pouco antes da última trombeta, ao final da mensagem da última era da igreja. Isso mesmo. Se querem ler isso agora, podem abrir em vocês. Eu referi a Apocalipse 10, 1 ao 7, na noite passada para vocês, 3 vezes, vejam. E nos dias do toque da mensagem do 7º anjo, se revelaria e se cumpriria o segredo de Deus.
E só falta uma coisa. Quando este livro, selado com 7 selos, estiver aberto, então todo o segredo de Deus. Ora, temos sondado isso por anos. E conforme a Escritura, então não havia como entendê-lo até este dia, porque foi oculto. Nós vimos o símbolo, aquilo pelo que foi simbolizado, mas não poderia ser corretamente revelado até o último dia. Está vendo? Agora, então, devemos estar aí no tempo do fim. Agora lembre-se, não se esqueça agora que ele não faz coisa alguma até revelá-la. E não se esqueça também que ele o faz de uma maneira tão simples que os sábios e instruídos falham em entender. Agora, se quiser anotar isso, é Mateus 11, 25 e 26. E lembre-se, ele não faz coisa alguma até revelá-la. E ele a revela de tal maneira que o povo inteligente e instruído falha em entender. Lembre-se, foi sabedoria que o mundo desejou, ao invés da palavra, quando o primeiro pecado fez o que fez. Não se esqueça disso agora. Oh, quão gratos devíamos ser ao pensar nisso. Agora vejam só as coisas que acontecem. Vejam as coisas que ele nos tem dito. Vejam aqui neste tabernáculo vocês com quem fomos criados aqui. Agora, vou pedir quanto às fitas. Bem, podem gravar isso. Mas vejam, vou dizer isto só ao povo do tabernáculo. Vocês que têm estado aqui. Eu desafio a qualquer um de vocês, em nome do Senhor Jesus, a alguma vez apontar o dedo a uma única coisa, das centenas de coisas que foram ditas antes que acontecessem, e dizer que elas não aconteceram. Digam-me uma vez que na plataforma por aí, onde quer que foi, que ele chegou a falar alguma coisa que não tenha sido perfeitamente e exatamente daquela maneira. Como? Poderia uma mente humana ser assim? Certamente que não. Quando ele apareceu lá no Rio, junho próximo fará 33 anos, na forma de uma luz. Vocês, mais antigos, se lembram de que eu lhes disse, desde garotinho, essa voz e essa luz. E as pessoas achavam que eu não estava muito certo da cabeça. Claro que eu, provavelmente, teria achado a mesma coisa, se alguém dissesse isso. Mas agora não se tem de ter dúvidas acerca disso, agora. E a igreja não tem tido dúvidas desde 1933. Lá no Rio, aquele dia, onde eu batizava centenas de pessoas. Lembro-me que aquele rapaz, Marra, disse, está indo afundar essas pessoas na água, Billy. O pequeno Jim Marra aqui embaixo. Acho que ele está morto agora. Acho que ele foi assassinado lá. Certa mulher atirou nele. Mas ele me perguntou, está indo afundar essas pessoas na água? Eu disse, não, Senhor, vou batizá-las em nome de nosso Senhor Jesus. E havia uma mulher indo junto no grupo. Ela disse para outra mulher, fez um comentário, algo a esse respeito. Disse, bem, não me importaria de ser afundada. Disse, tudo bem, não me importo. Eu disse, volte e arrependa-se. Você não está em condições de ser batizada em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Isto não é uma coisa com que se brinca. É o Evangelho de Cristo, revelado por uma comissão, a palavra. Agora mesmo, se você está dizendo bobagem e tolice, você poderia ter colocado isso em algum outro lugar. Mas lembre-se, está prometido na palavra que isso aconteceria. E exatamente o que seria, e aqui está. Então, aquele dia lá, quando estavam de pé no rio, e o anjo do Senhor, que eu lhes disse que parecia uma estrela ou algo à distância, então se aproximou
E já lhes contei a aparência da luz esmeralda, e lá veio ela, diretamente até o rio, onde eu estava batizando. Quando homens de negócios aqui na cidade disseram: "Qual foi o significado disso?" Eu disse: "Isso não foi para mim, foi para vocês, eu creio. Estão vendo? Isso foi para o bem de vocês que Deus fez isso, para fazê-los saber que eu estou dizendo a verdade." Por ser bem jovem, um rapaz com cerca de 21 anos, eles não creriam nisso, veja, porque era demasiado para um rapaz. Então eu estava pensando, o irmão Robertson aqui, um de nossos administradores, eu o vi aqui faz alguns minutos. Ele estava me contando outro dia que estava em Houston, quando a foto aí foi tirada, que vocês veem. E eu estava... Naquele debate eu tinha começado a falar algo acerca disto a outra noite. O irmão Roy foi o único, com mais um homem. Era a única pessoa no grupo que tinha um gravador. Era um daqueles antigos gravadores de arame. Vejo o irmão Robertson agora e sua esposa, assim, e isso. A senhora Robertson estava enferma. O irmão Roy era veterano, e suas pernas foram destroçadas, e consideraram-no morto. Ele era oficial do exército, e um 88 alemão, canhão alemão calibre 88, acertou este tanque com que ele ia, e matou o homem, e o despedaçou. Consideraram-no morto por bom tempo. E disseram que nunca andaria, porque ambas as pernas foram rompidas, os nervos delas, e coisas tais. Ora, ele quase consegue andar mais depressa que eu. Mas que foi isso? Houve algo que ele viu, e foi a Houston, e estava me contando sobre sua esposa, e ele tem a gravação em arame. Ele vai gravá-la numa fita, e depois que os cultos terminarem aqui, bem, ele vai tocá-la para vocês, espero. E lá na velha gravação em arame, ele tem meus cultos realizados em Houston. E então sua esposa, ele disse, está gravada lá. E ele nunca notou isso até o outro dia. Ela estava tão triste, ela estava enferma e queria entrar na fila de oração. Eles não me conheciam e eu nunca os havia visto na vida. Assim ela estava sentada junto a uma janela aquele dia, olhando para fora, e tão melancólica, vocês sabem, e aborrecida, e desejando poder conseguir um cartão de oração para entrar na fila. E aconteceu que aquela noite ela entrou na fila, ou na noite seguinte, ou algo assim. Creio que na mesma noite, e ela entrou na fila. E quando subiu na plataforma, o Espírito Santo lhe disse, agora, a senhora não é daqui, a senhora é de uma cidade chamada New Albany. E disse, a senhora estava sentada junto a uma janela hoje, olhando para fora, e toda preocupada como conseguir um cartão de oração. Lá está, na fita, anos atrás. E então, no início da reunião, quando o Espírito Santo estava lá, aquele foi o princípio do encontro. Só estávamos tendo cerca de 3.000 pessoas, então chegamos a 8.000, depois a cerca de 30.000. Deste modo, enquanto eu falava uma das primeiras reuniões, eu disse, não sei por que estou dizendo isso. Agora, está na fita, mas este será um dos destaques da minha época. Algo vai acontecer durante esta reunião, que será maior do que qualquer um já tenha visto. E foi apenas umas 8 ou 9, 10 noites depois disso, quando o anjo do Senhor apareceu diante de umas 30.000 pessoas e desceu e a foto foi tirada. Ali está, agora mesmo, a qual tem os direitos autorais reservados em Washington, D.C., como o único ser sobrenatural que já foi fotografado no mundo.